Olá pessoal, meu nome é Daniel Magalhães, eu sou auditor fiscal do trabalho, estou aqui com Denis Oliveira, procurador do estado de Mato Grosso, nessa que vem a ser a 15ª entrevista que temos no nosso canal, com pessoas vencedoras que me inspiram e que irão lhe inspirar. Diga lá, Denis. E aí, Daniel, tudo bem? E aí, pessoal, como é que estão vocês? Tudo tranquilo? Então, Daniel me convidou aí para falar um pouquinho sobre a minha trajetória nos concursos. Como ele falou, meu nome é Denis Oliveira, eu sou procurador do estado aqui em Mato Grosso. E aí estamos aqui, vamos ver se a gente consegue contar alguma coisa aí que possa ajudar vocês aí na caminhada, que vocês possam se identificar, entendeu? E quem sabe buscar mais um gás aí para eventualmente vocês lograrem as aprovações que vocês buscam. Tranquilo? Denis, as pessoas valorizam muito mais as vitórias e as vitórias elas são contadas, mas a sua trajetória, embora tenha combinado com várias vitórias, você já me contou, também foi permeada por algumas derrotas. Quantos concursos para a advocacia pública, de maneira geral, você fez? Eu acho que eu fiz em geral, eu até perdi as contas, mas assim, acho que foi mais de 15. Eu acho que eu fiz mais de 15 concursos, sempre para procurador, eu sempre fiz concurso na área da advocacia pública. Cheguei a fazer uma vez um concurso para procurador da Assembleia, que também, de certa forma, é advocacia pública, e fiz um concurso para auditor de controle externo no TCE, lá no Ceará, que é de onde eu sou. Mas, em geral, os meus estudos, os meus esforços e os concursos que prestei foram sempre na área da advocacia pública. PGE, PGM e Advocacia Pública Federal, né? PFN, AGU. Não cheguei a fazer Procuradoria Federal porque não foi lançado na época que eu ainda militava, né, nos concursos. Mas era sempre nisso aí. Nesses concursos, você chegou àquela feliz situação na qual você pode escolher onde você quer tomar posse. Sim, hoje... Você passou onde e eventualmente ocupou quais cargos? Pronto, eu fui aprovado aqui em Procurador do Estado de Mato Grosso, onde tomei posse. Fui aprovado também na Procuradoria do Estado do Maranhão, na Procuradoria do município de São Luís, na Procuradoria do município de Curitiba e na Procuradoria do Estado do Amazonas. Né? Fui já convocado à Procuradoria do município de Curitiba, mas preferi ficar aqui no Mato Grosso, né? Em Mato Grosso. Provavelmente daqui a pouquinho vou ser chamado aí para Procurador do Estado do Maranhão, o município de São Luís também chama logo mais, mas a minha preferência aqui é pelo Estado de Mato Grosso, onde eu já me estabeleci e pretendo seguir a carreira aqui na advocacia pública. Qual a receita para conseguir tantas aprovações? Como é que você definiria em uma ou duas ou três frases? Daniel, eu acho que a principal receita você pode levar para si, para você conseguir as aprovações, é a persistência e a constância nos estudos. As reprovações vão vir. Geralmente você vê né, pessoas que logram várias aprovações, mas se você observar, essas aprovações elas vêm após um cabedal de derrotas. Né? As pessoas perdem muito. Elas veem apenas geralmente a ponta do iceberg, mas não vê o que a gente construiu para baixo. Eu tive muitas reprovações, tive situações assim de derrotas pessoais mesmo, né? Inclusive uma questão que eu tenho, já contei para você, a prova da PFN, né? Eu perdi a prova da PFN na segunda fase por uma questão, veja só, de horário de verão. Aquilo ali para mim foi uma derrota muito grande, que tinha me esforçado muito, estava muito bem preparado, achava que ia conseguir aquela aprovação, mas por questões enfim, outras importantes também, acabei perdendo a prova. Mas não desisti, segui forte, segui estudando, passei um dia, dois ali de luto, mas logo em seguida já voltei a estudar e na persistência, na constância do estudo, a gente conseguiu lograr essas aprovações aí. Hoje, ainda bem, eu tenho tive condições, né, já de escolher aonde vou ficar, em que concurso vou ficar. Eu acho que essa persistência, essas duas palavras, né, persistência e constância nos estudos, é sem sombra de dúvidas o principal fator que diferencia os aprovados dos reprovados, sem sombra de dúvidas. As pessoas focam muito em tempo, eu também gosto de focar em qualidade, mas o estudo de qualidade focado em advocacia pública, quanto tempo durou do início desse estudo até a primeira convocação, mais ou menos? Então, eu quando saí da faculdade, no final de 2012, o primeiro ano e meio eu advoguei, tinha um escritório de advocacia, né? Por questões de projetos pessoais, eu sempre quis ser advogado público e poder advogar por fora, né, da advocacia pública. Eu resolvi me dedicar aos concursos. Iniciei minha trajetória em 1º de agosto de 2014. Até o dia da minha primeira aprovação, eu demorei mais ou menos um ano e pouco, foi quando passei no concurso da Procuradoria do município de Curitiba. Entretanto, para ser efetivamente chamado, demorou mais um pouquinho, né?
Foi apenas em abril de 2017, foi quando realmente eu fui chamado no concurso da Procuradoria do Estado de Mato Grosso, que é onde estou hoje. Então, foi mais ou menos aí 2 anos e meio, 2 anos e 5 meses, desde o dia em que eu comecei e me dediquei aos concursos, comecei a me dedicar aos concursos, até o dia em que efetivamente eu vi no Diário Oficial o meu nome como nomeado para o cargo que eu tanto queria. Maravilha. As pessoas que já passaram por aqui e quem já viu na playlist específica de entrevistas, pode concluir que há um tempo. Sim. E na sua trajetória, esse tempo foi mais ou menos aí 2 anos e meio. Tem pessoas que levam mais tempo, tem pessoas que levam menos tempo. Ao longo dessa jornada, como você poderia resumir uma semana típica de Denis? Como era que você executava uma semana típica, aproveitando a sua empolgação, Sim. para a fase objetiva? Depois vamos falar da fase discursiva e da Certo. fase oral. Fase objetiva, uma semana típica. Como é que seria? Só um PS antes, Daniel, com relação a essa questão do tempo aprovação. Eu acho que é importante a gente frisar que cada pessoa tem o seu tempo. Não é porque eu demorei 2 anos e meio que se você ainda está com 3, já está com 4 e não conseguiu, você está fadado a um insucesso. Isso é uma questão de tempo. E leva em conta também aspectos outros como orçamento do ente que vai lhe chamar. Por exemplo, eu passei na Procuradoria do município de Curitiba com 1 ano. Se o município tivesse orçamento à época em 3, teria me nominado com um mês seguinte, então minha trajetória seria de 1 ano e 2 meses. Sim. E eu sou a mesma pessoa, então eu poderia ter entrado com 1 ano e 2 meses ou 2 anos e meio. Então isso varia dependendo também das circunstâncias do concurso, daqueles que te nomearam, enfim, de orçamento. Voltando agora para segunda, eu vejo muita gente preocupada, estou com tanto tempo, ainda não passei, mas eu acho que a gente tem que ter calma nisso aí, você tem que fazer a sua parte, colocar o seu nome na lista e esperar o ente te chamar. Eu acho que isso é importante. Isso é que é o mais importante, na verdade. Com relação ao estudo para uma prova objetiva, ele invariavelmente vai depender aí da base que você tem. Então tem gente, o meu primeiro concurso, que foi a Procuradoria do Estado do Rio Grande do Norte, no dezembro de 2014, eu estudei 3 meses e consegui passar. Por que eu consegui passar? Acho que eu já tinha uma base para poder fazer esse concurso. Base da faculdade. Da faculdade, de estudos, né? Eu sempre gostei de estudar, apesar de que na minha faculdade eu acho que eu poderia ter feito até melhor. Mas a gente fez uma base e eu peguei uma dica com o meu irmão que já militava nos concursos. Ele falou para mim o seguinte, naquela época: FCC é muito letra de lei, então eu foquei muito no estudo correto. Eu acho que isso é importante, né? As horas elas são importantes, o proveito do estudo é importante, mas sobretudo você estudar aquilo com base no perfil da banca. Que a banca vai cobrar mais ou menos. Então eu estudei muito letra de lei. Então quando eu cheguei lá com 3 meses, esses 3 meses para mim foi suficiente, eu logrei a aprovação na primeira fase. Foi o meu primeiro concurso, na época foi uma felicidade muito grande, porque geralmente a gente vai para reprovar, né? Na primeira prova. Mas aí eu consegui essa aprovação e acho que muito pelo fato de eu ter estudado certo. Eu estudei certo, né? Sem saber, por dica de uma pessoa, que no caso meu irmão, eu estudei na primeira fase ali e consegui a aprovação na Procuradoria do Estado do Rio Grande do Norte na primeira fase. Na segunda depois eu caí, mas já foi uma grande vitória para mim nesse momento. E essa semana de estudo para a primeira fase, quantas horas tinha, como você estruturava ela, para que quem assiste consiga concluir de maneira mais concreta o que você fez semana a semana? Bom, a minha semana levava em consideração a minha rotina. Então, assim, há pessoas que trabalham. No caso, eu tinha juntado um dinheiro na advocacia, então eu não trabalhava. Então eu tinha uma meta, eu estabelecia metas diárias, uma meta de 8 horas líquidas, mais ou menos, cronometradas. Levantou, para. Sentou, dispara de novo. Tem um aplicativo muito bom chamado Aprovado, eu usava esse aplicativo e eu monitorava as minhas horas com base num cronograma que eu estabeleci para mim. E a gente fazia 8 horas líquidas. Às vezes chegava no final do dia, eu estava com até um pouco mais de gás, esticava meia hora, 20 minutos, mas não esticava muito. Porque se você se cansa muito, no outro dia você não consegue produzir as mesmas 8. E é como eu falei, constância. A constância é a repetição daquele hábito naquela intensidade. Então não adianta você estudar 10, 12, 15 horas num dia e no outro fazer 2. Então o que eu fazia? 8, que era uma média que eu percebia que para mim funcionava dentro do tempo livre que eu tinha. E aí eu focava em fazer aquilo ali constantemente, regularmente. Então se você, por exemplo, não tem essas 8 horas para poder estudar, se você tem 4 que você trabalha, o interessante é que você estude essas 4 e faça essas 4 consistentemente durante um período grande, repetidamente. E aí você, invariavelmente também, pode até demorar um pouco mais, mas vai chegar no local que você quer. Porque a constância, a repetição daquele horário, daquela rotina, durante meses, é que faz você construir uma base em cima da qual você vai lograr a sua aprovação. Então, eu acho que hoje o que eu vejo muito as pessoas tendo dificuldade é com relação à questão da constância. Eu vejo gente que se empolga, estuda 10 horas num dia, 12 no outro, e no segundo já baixa para 8, no terceiro para 3, na semana seguinte não estuda, e isso é que quebra, né?
Eu acho que o estudo, a solidificação do conhecimento, ele é muito parecido com a academia, a musculatura, né? Se você vai todo dia 40 minutos ali, você depois de um tempo vai ter um tônus muscular, um ganho de massa muscular, que vai ser bacana. Agora, se você vai num dia, malha 5 horas e não vai no outro, não adianta de nada, você não vai sair do campo. Entendeu? Então, basicamente era isso. Eu tinha 8 horas líquidas, eu focava nessas 8 horas líquidas e era comprometido com isso. Fazia chuva, faça sol, eu tinha que estudar aquilo ali. A minha analogia é quase essa, mas um pouco diferente. Se você faz dieta e come tudo num dia, no outro dia você não passa fome. Exatamente. Você não deveria passar fome. Exatamente. Você estudava concomitante primeira e segunda fase? No primeiro momento, me preocupava muito com a primeira fase, né? Mas ainda estava ali muito verde, assim. Mas eu acho que o estudo ele já tem que englobar isso tudo. O seu estudo sem edital, eu geralmente devia assim, estudo sem edital, estudo com edital. O meu estudo com edital eu procurava construir as bases do conhecimento em cima do qual eu iria lograr as minhas aprovações futuras. É constitucional, tributário, E processo aí, civil? Tem que ser relacionado, ver qual é a carreira. Então, certo. A minha carreira, por exemplo, de procurador do Estado, havia matérias que eram matérias muito bases desse concurso. Era constitucional, administrativo, civil, processo civil, tributário, previdenciário, ambiental. Já existem algumas matérias que são periféricas, por exemplo, agrário. Não é todo concurso que cai agrário. Então, regularmente, eu não estudava agrário. O agrário ia sair no momento que o edital saísse, eu dava uma olhada ali e fazia um planejamento. Então, assim, cabe ao candidato, você que é auditor do trabalho, você tem que estudar trabalho, teria que estudar trabalho com muito mais força do que eu, né? Porque na sua carreira existe. Então, o ideal é, primeiro, você escolhe a carreira, em cima dessa carreira, você faz o seu planejamento com base nas matérias que são mais exigidas nessa carreira, nessas provas. Então, no meu caso, eu pegava as matérias e construía aquele conhecimento. Quando saía o edital, eu percebia qual era a banca, qual é o perfil da banca, e a partir disso eu montava ali um cronograma de meses para poder fazer uma primeira fase, aí dava um foco maior, por exemplo, na resolução de questões, objetivos, olhava os meus cadernos, eu anotava sempre as questões que eu errava, então ficava repetindo os erros. Então acho que é importante você primeiro, para estabelecer o seu cronograma, ver qual é a carreira que você vai fazer e se você tem ou não um edital em aberto, porque isso vai ser determinante na sua preparação. Você vê que mesmo Denis sendo procurador do Estado, as lições que ele traz se aplicam a qualquer tipo de concurso público. Se a gente está falando de delegado, juiz, auditor, promotor, a lógica do que ele fez se aplica à sua situação como se aplicaria à minha se eu tivesse visto essa entrevista dele antes de ter sido aprovado. Qualquer coisa que você for aprender, se você, por exemplo, quer aprender inglês, você vai aprender inglês, se você estudar todo dia 40 minutos, você quer aprender alguma coisa, um francês, ou qualquer coisa que você quer, informática, se você estudar 40 minutos todos os dias, em 6 meses você vai estar com um conhecimento muito grande daquilo. Porque assim, são mais dicas de aprendizado, de internalização de conteúdo, do que efetivamente dicas para concurso. A gente apenas usa isso para poder buscar uma boa aprovação no concurso público. Eu acho que isso aí é fundamental, a constância e a repetição, o compromisso. Faça chuva, faça sol, você vai fazer aquilo. Pode ser não no mesmo horário, porque precisou ir no médico de manhã e aí quebrou sua rotina, mas aí você faz e estica um pouquinho mais à noite. Eu acho que esse é o ponto fulcral para que você chegue ao desenvolvimento do seu conhecimento e possa lograr uma aprovação. Em algum momento você achou que não ia dar certo? Em alguns momentos eu achei que não ia dar certo. E aí, o que é que a pessoa faz? Então, assim, tem momentos que você... Você pode contar um exemplo, se você lembrar um? Conto vários, na verdade vários. Principalmente no começo, né? A gente se dedicava muito, às vezes saiu aquela prova. Então a gente vai estudar para ela 1, 2, 3 meses e você dorme pensando naquilo, acorda pensando naquilo e você chega lá, você não passa nem na primeira fase. Isso já aconteceu comigo. Você pensa, poxa, será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? O que eu posso fazer diferente para ser aprovado num concurso como esse? E aí vem outro e acontece de novo. E vem outro e acontece de novo. Então você, poxa, isso não vai acabar. Tinha hora que eu pensava assim, poxa, será que essa vida nunca vai acabar? E só que toda vida que eu pensava isso, eu tinha ali os meus 10, 15, 20, 30 minutos de luto. Não, vamos pra cima. E aí sentava e ia de novo, 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 e reprovava, ia de novo, ia de novo. Eu fui insistente. Eu digo, um dia, nem que seja eu passando na frente da procuradoria, eu vou dizer, rapaz, você tá vindo muito aqui, vem pra cá, vamos agora, você vai entrar aqui agora, vai deixar você entrar. Mas eu não desisti, eu acho que isso é o mais importante, porque vocês vão perceber, pessoal, que tem uma hora que as coisas começam a se repetir. E aí aquela questão que você errava, você não erra mais. E aquele conhecimento que era um conhecimento capcioso se torna um conhecimento ordinário. E as coisas passam a... Você olha para a questão, isso aqui eu já sei, pá, marca, e você acerta. E quando você vê, eu lembro que a prova da Procuradoria do Estado do Maranhão, eu fiz 85 questões na primeira fase.
De E 100, assim, 85 de 100. 85 questões na primeira fase. E, enfim, ainda ou duas lá, ainda discorrei do gabarito, se anulasse, eu teria ganho também. Então você começa a ver que você, e outras pessoas que estão começando, ficam ali nos 40, 50, 100, você vê que você está uma distância desse pessoal, né? E eu acho que isso é importante, é você não desistir e manter a constância. Quer que você aprove, reprove, ou quer você aprove. Você vai fazendo até o concurso que você quiser, até onde você diz assim, não, realmente aqui eu não tenho mais pretensões de concurso, eu vou encerrar a carreira e aí pronto. Foi o que aconteceu comigo. Consistência, persistência, não interessa se você reprovou, se reprovou feio, se reprovou bonito. Agora, lógico, toda reprovação deve servir de aprendizado. Você deve se perguntar, o que faltou para mim nessa prova para que eu pudesse lograr a aprovação? O que eu deveria ter estudado que eu poderia utilizar como conhecimento para ter respondido essa questão que eu errei? Eu acho que esse raciocínio, essa reflexão é fundamental. Tem gente que não faz isso, né? Reprova, não pega nem a prova, não olha de novo e vai para frente. Eu acho que olhar as provas que você reprovou, o que foi que você reprovou, é fundamental para que você possa, no futuro, não errar mais. Porque as questões se repetem muito. Vá por mim, pessoal. Eu sei o que eu estou falando. Se repetem demais, demais, demais. Às vezes muda só de João para Maria, mas o caso é o mesmo e vocês vão ver que é a mesma coisa. Porque eles têm um momento que eles não têm de onde tirar mais situações para poder fazer uma questão de elaboração de questão de prova. Então, vai se repetir. E é aí que vocês vão, se vocês estiverem revendo essas questões, revendo o que vocês erraram, vocês vão lograr a aprovação nesse momento. Você teve apoio da sua família? Como é que a sua família reagiu às suas... Foram 15 reprovações? Por aí. Como não, eles... 15 concursos, mais ou menos. Ah, sim, 15 concursos. Né? Como é que eles reagiram a essas aprovações? Então, eu tive a sorte de ter um apoio familiar legal, né? Minha família, meus pais são concursados da década de 80, então, assim, todo mundo já milita nessa área e sabe como é que é. Eu sei que algumas pessoas não têm apoio, mas, assim, eu acho que na vida a gente tem que... A vida ela é muito mais feita do que a gente faz com as coisas que acontecem com a gente do que efetivamente do que acontece com a gente. Então, às vezes, uma pessoa, por exemplo, que descredita vocês, você não vai passar. Às vezes você pega isso como combustível, entendeu? Então, assim, por mais que eu não tivesse tido, eu tenho essa percepção, e por mais que eu não tivesse tido o apoio do meu pai e da minha mãe, se eu não tivesse tido o apoio deles, aí é que eu ia dar um gás maior para que eu pudesse lograr a aprovação e mostrar para eles que sim, que eu ia conseguir, que eu era capaz. Então, assim, caso quem esteja vendo esse vídeo aí não tenha apoio da família, cara, continua, você vai conseguir, e quando você conseguir, todo mundo vai bater nas suas costas lá e dizer, bem que eu sabia que você ia passar, tá certo, beleza e tal. E aí, mas segue forte, cara. Eu vou repetir, eu tô sendo muito repetitivo, mas é por isso. Consistência e persistência. Consistência e persistência. Sempre, sempre. É isso que vai te fazer lograr a aprovação em qualquer coisa, na verdade, que você queira fazer. Eu acho que até no mundo empresarial, se você insiste, persiste, com consistência trabalha, você vai conseguir se desenvolver sua empresa, enfim, que você vai se diferenciar, porque as tentações para desistir no meio do caminho são muito grandes e nem todo mundo resiste a elas. Muitas pessoas desistem, né? E aí é que você separa, nesse momento, os homens dos meninos, entendeu? Você falou bastante sobre estratégias que deram certo. Uhum. E me diga aí, e nos diga estratégias que deram errado, coisas que você fez, não gostaria de fazer de novo e que, se pudesse instruir alguém, indicaria não seguir por esse caminho. Daniel, eu acho que a lição mais essencial que eu tirei de estratégias que dão certo ou dão errado foi no momento em que eu percebi que eu não deveria estudar para fazer prova. Eu deveria, na verdade, fazer a prova para estudar. Porque se você estuda para fazer a prova, você não sabe como a prova vai vir. Você lê, eu vi colegas, por exemplo, que liam doutrinas, chegavam na prova, o cara não tinha expressividade. Então, se você faz a prova, se você entende como a prova te cobra, como é que ela cobra? Eu vou pegar a FCC. Na minha época, isso parece que até já mudou um pouco, né? A FCC está cobrando algumas coisas diferentes, mas na minha época a FCC era muito letra de lei. Então, para eu fazer uma prova da FCC, eu estudava a prova, via que era letra de lei, e eu ia estudar a letra da lei. E quando eu chegava na prova, eu conseguia ter acertos, pontuações muito maiores do que a gente que ficou lendo doutrina, que ficou lendo sinopse, que ficou lendo outras coisas que não são objetivo de cobrança da prova, né? Então, eu acho que você estudar as provas da banca, daquele concurso, as provas anteriores, o perfil da banca, o que ela geralmente cobra, como ela cobra, né? Os dispositivos, ela cobra jurisprudência, assim, como é que ela cobra essa jurisprudência? Eu acho que isso é fundamental para que você norteie os seus estudos
com foco naquela abordagem, porque quando você chegar na prova, você já vai estar acostumado com o que ela está te cobrando, né? A FCC, ela sempre cobrava, por exemplo, dando um exemplo aqui de direito financeiro, isenção em caráter não geral, que significa renúncia de receita, é uma das hipóteses de renúncia de receita, artigo 14 da LRF. Ela sempre tirava esse não. E ela falava que isenção em caráter geral configura a renúncia de receita. Então eu já sabia que ela ia me abordar daquele jeito. E eu ia lá no meu vadimeco, circulava um não. E toda vida que eu li, eu lembrava, ela vai tirar o não. E era dito e feito. Prova da PGE do Paraná, ela fez isso. Tem se vocês pegarem essa prova da PGE do Paraná, acho que foi em 2015. Ela fez isso, colocou lá na área isenção em caráter geral. Então quando eu olhava, a primeira coisa que eu fazia, sorria. Depois eu marcava, entendeu? Então eu acho que basicamente é isso. É você pegar a forma que a prova vai querer te derrubar. E a partir disso você monta a sua estratégia de estudos. E aí você consegue um resultado muito maior. Se vocês estudarem às cegas, vai pegar uma doutrina, depois ler a letra da lei, você sem saber, é muito mais fácil que a prova vai conseguir te derrubar. Muito mais fácil. Então, faça a prova para estudar e não estude para fazer prova, beleza? Quando o entrevistado é bom, a gente nem vê o tempo passar. Mas, Denis, então, aí, dê o seu recado final, amarrando aí a sua experiência de concurso público, e traremos mais pessoas aqui para falar sobre essa trajetória que é permeada de derrotas, mas graças a Deus é culminada também com a vitória. E o sabor da vitória compensa todas as derrotas, hein, pessoal? É Pessoal, acho que a minha mensagem final, eu bato muito nisso, até me tornar assim repetitivo, mas tenham sempre em mente essas duas palavras que eu vou falar para vocês: persistência e consistência. Persistência e consistência. As reprovações vão vir, é um processo natural. Não conheço ninguém que estudou 2, 3 meses e passou num concurso de grande envergadura como magistratura, Ministério Público, procuradorias, auditor fiscal do trabalho. Não conheço. Ah, mas eu conheço fulano que saiu da faculdade e já passou. Ele estava estudando. Fique tranquilo. Na faculdade, quando você estava lá curtindo as caloradas, bebendo, ele estava em casa estudando. Pode ter certeza, não existe. Eu conheço fenômenos dos concursos, conheço gente que passou assim muita coisa. Os caras estudam desde o 4º semestre, do 5º semestre, já tem uma rotina de estudo de 2, 3 horinhas. Ah, é muito pouco, mas 2, 3 horinhas ao longo de 3 anos, irmão, é muita coisa, soma muito. Então é a questão da consistência, né? Ele, mas o cara, ele não estudava 8 horas por dia e tal, ele não estudava 8 horas, mas ele estudava 2 horas por 3 anos. Então assim, não existe esse gênio. Pode até ter um cara que é gênio, estou falando que tem uma maior facilidade, mas em geral, quem consegue a aprovação é a custa de muito suor, de muito esforço, muita relação. Então, pessoal, foca na consistência, foca na persistência, paciência. Não se vai passar em concurso dessa envergadura com 3, 4, 5 meses. Tenha humildade, porque tem gente que está aí há 2 anos estudando, você quer passar na frente do cara, você está com 3 meses, tem que ter humildade, né? Então, assim, sigam fortes, que com certeza uma hora chega e vale a pena demais, muito, muito, muito. Eu falo com meus amigos que estão na luta, que estão cansados, cara, vale muito a pena. No primeiro mês, você esquece os 2 anos, 3 anos que você estava lá sentado sofrendo. Beleza? Denis, muito obrigado, viu? Valeu, Daniel. Conte comigo aí, pessoal. Tamo junto. Um forte abraço. Valeu. E até a próxima.